Messias, ele começa a dizer: olha, vai chegar um tempo em que o homem levará sobre si todas as nossas enfermidades. Haverá um tempo que ele tomará sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia. E passa-se os profetas e nada acontece. Aí Deus levanta um homem por nome de João Batista. A Bíblia diz que ele era a voz do que clama no deserto. A Bíblia diz que ele era aquele que vinha preparar o caminho para a igreja, para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele começa a pregar no Rio Jordão, ele começa a batizar o povo, a se arrepender do pecado. Ele começa a dizer: vem, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele começa a pregar e dizer: olha, o machado já está posto à raiz. Ele começa a pregar e a multidão pensa, a multidão começa a entender e dizer: será que é este o Cristo? Será que é este que nasceria da mulher para salvar a humanidade? E quanto menos eles esperam, alguém está descendo lá. Ele levanta a cabeça e olha, e é o Mestre, é o Senhor Jesus. Aí ele olha bem e diz: eu não disse que veria um ali, que eu não sou digno nem de tirar as correias de suas alpargas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quanto menos a multidão espera, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pantura baçuia. Chegou a hora. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A promessa está viva. Passou-se, irmão, muitos anos. Passou-se os profetas, os juízes. Passou-os aqueles homens, patriarcas. Mas a promessa está viva. A promessa de Deus não morre. A promessa de Deus está dentro de você. Ainda que você se esqueceu, mas saiba de uma coisa: Deus não se esqueceu, a promessa está viva. E Deus vai cumprir na tua vida, porque Ele é fiel. A Bíblia diz, irmão, que nasce Jesus. E quando Ele nasce, irmão, Ele não nasce simplesmente num palácio celestial. Ele não nasce num palácio, Ele nasce numa manjedoura. Ele nasce onde ficavam as vacas, os cavalos. Ele nasce ali e já é perseguido. Herodes manda matar os meninos quando sabe que havia de nascer o rei de Israel. Ele desde pequeno ele já é perseguido. Desde pequeno ali a Bíblia diz que ele foge para a terra do Egito. A Bíblia diz que quando Herodes mata todas as crianças, ele volta de novo e começa a pregar o Evangelho. Ele começa a dizer: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele sobe na montanha, ele começa a pregar os sermões. Ele começa a dizer: olha, está vindo o reino de Deus. Jesus começa a pregar. A Bíblia diz que ele começa a curar os enfermos. A Bíblia diz que ele começa a ressuscitar. A Bíblia diz que ele começa a operar milagres. E passa-se um tempo, alguém trama contra a vida dele. E a Bíblia diz, irmãos, que um certo dia ele está no Monte das Oliveiras orando, ele, Pedro, Tiago e João. E quando ele está orando, a Bíblia diz que o soldado vem e prende ele. A Bíblia diz, irmãos, que agora ele é julgado. A Bíblia diz que ele passa por Pilato, por Herodes, e é condenado à morte, é condenado a ser crucificado. A Bíblia diz, irmãos, que ele sobe com a cruz pesada nas costas. A Bíblia diz que ele não reclama. A Bíblia diz que como ovelha muda indo para o matador, ele foi com aquela cruz nas costas. A Bíblia diz, irmãos, que ele tomou a sua cruz e começou a andar. E passou-se um tempo, eles encontram um homem por nome de Cirineu. A Bíblia diz que os soldados tiram as cruzes de Jesus e colocam sobre Cirineu. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ele chega no monte da caveira, a Bíblia diz, irmãos, que agora ele coloca aquela cruz. Eles pregam a mão e os pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que eles colocam uma coroa de espinho. A Bíblia diz que eles erguem aquela cruz. Os irmãos já conhecem. É por isso que eu estou correndo, porque o tempo já está avançado. A Bíblia diz, irmãos, que aquela cruz é colocada do seu lado dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda.
a multidão zombando, dizendo: tu não és o Filho de Deus, tu não é aquele que curava muitos, tu não é aquele que libertou a muitos. Por que você não desce agora dessa cruz? Por que você não desce daí? A Bíblia diz, irmãos, que zombam dele. A Bíblia diz que um ladrão que estava à esquerda disse: ei, se tu é Filho de Deus mesmo, tira nós daqui. O outro do outro lado diz: rapaz, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez, ele está aí justamente. A Bíblia diz, irmãos, que um disse: olha, Jesus, lembra de mim quando chegar lá no teu paraíso, no teu reino. A Bíblia diz que Jesus olhou e disse: ei, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Não foi sacerdote, não foi profeta, não foi juiz, mas foi aquele que Deus disse que amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para todo que aquele naquele crê não pereça, mas que tenha vida e tenha vida eterna. Foi preciso Jesus descer para salvar a humanidade. E tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus achando que é muita coisa, achando que foi ele que salvou o irmão, achando que foi ele que tirou o irmão do álcool, que foi ele que tirou o irmão da droga, achando que foi ele que libertou o irmão. Foi não, foi aquele que verteu sangue na cruz do Calvário, mas que disse: oh, glória a Deus que estaria conosco. Oh, glória a Deus. E agora, irmãos, aquela cruz é colocada e Jesus brada: está consumado. Ele pagou pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele morreu. E a Bíblia diz, irmãos, que passou-se 3 dias. E quando passou os 3 dias, no domingo pela manhã, 2 mulheres pegam um unguento muito cheiroso, alguns lençóis de linho, e vão até o sepulcro. E a Bíblia diz que quando elas chegam até o sepulcro, elas se espantam. Aquela pedra que, para se colocar na porta do túmulo, era preciso um exército, era preciso muitos homens, agora está removida. Elas entram lá dentro e não acham o corpo do mestre. Elas começam a dizer: meu Deus, e agora? Já não basta o que fizeram com Jesus, humilharam, crucificaram, e agora pegaram o corpo. E quando elas estão lá dentro, irmão, algo sobrenatural acontece. Aparece um varão de branco e diz: ei, mulheres, por que buscai entre os mortos aquele que está vivo, que está vivo? A Bíblia diz, irmãos, que ele ressuscitou ao 3º dia. Ele apareceu aos seus discípulos. Ele começou a pregar e ficou por um pouco de tempo. Ele aparece a Tomé e diz: Tomé, tu és incrédulo, olha aqui. Tomé coloca a mão. A Bíblia diz em Atos Apóstolos, no capítulo 1, que ele é a ascensão de Jesus. Ele sobe até o céu, e aqueles homens galileus estão olhando lá para cima. E quando eles estão olhando, o varão desce de novo de branco e diz: este Jesus que vocês estão vindo subir é o mesmo que virá outra vez. Ele vai vir voltar para buscar a igreja. Ele está vivo, a promessa não morre, ela está viva, ele está vivo. E como você prova, irmão João Paulo, Jesus está vivo? Livro do Apocalipse, capítulo 1, a Bíblia diz que João agora está isolado na ilha de Patmos. A Bíblia diz, irmãos, que quando João está na ilha de Patmos, ele começa a buscar a Deus, ele começa a orar. A Bíblia diz, irmãos, que ele é arrebatado em espírito e é levado ao céu. A Bíblia diz que quando João está no céu, ele começa a olhar 7 castiçais. Ele começa a contemplar a cidade santa, para onde eu e você vamos um dia. Ele começa a ver os 7 castiçais de ouro. Ele começa a ver aquela visão bonita, e de repente uma mão toca nas costas dele. A Bíblia diz que ele vira-se para ver quem era, e quando ele vira, a Bíblia diz que ele cai como morto. A Bíblia diz, irmãos, que a voz diz para ele: João, não temas, sou eu, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Fui morto, mas eis, estou vivo, e tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que João foi o discípulo que viu Jesus lá na cruz.
Foi um dos últimos discípulos que ficaram lá até ao anoitecer. Foi ele que estava lá vendo Jesus na cruz. João, irmão, estava vendo Jesus com a coroa de espinho. João estava vendo Jesus pregado naquele madeiro, desfigurado, uma lança atravessou o seu rosto, o seu lado. Ele estava vendo o sofrimento do mestre e sobre aquela cruz escrito Rei dos Judeus. Ele viu a humilhação de Cristo por mim e por você. E o que me chama a atenção, irmão, quando Deus promete, Deus cumpre.